Pikachu tem sido o mascote da franquia Pokémon desde o início, e como acontece com qualquer franquia popular por aí, é inevitável que surjam imitadores. E Pikachu, sem dúvida, é o Pokémon que tem mais sósias, mesmo fora de sua linha evolutiva. Mas quais clones do Pikachu nós realmente achamos que a Game Freak fez um ótimo trabalho ao criar? E quais nós gostaríamos que tivessem recebido um pouco mais de atenção, ou simplesmente fossem totalmente omitidos da série? Eu sou o Caio do PokéBinge, e esses são os clones do Pikachu classificados do pior ao melhor. Agora vamos classificar cada sósia do Pikachu com base no design, nas entradas da Pokédex e na representação deles no anime. Não pela força em golpes ou jogabilidade. Começando lá de baixo e ocupando o lugar de pior clone do Pikachu. A gente tem que dar uma passada na região de Alola para falar do Pokémon Bola de Rolamento. Togedemaru com um corpo simples, levemente ovalado, além de sua cauda em forma de raio e apenas algumas marcas coloridas nas costas, Togedemaru nem parece um Pokémon. Isso passou despercebido durante o desenvolvimento de Sun e Moon. No que diz respeito ao comportamento do Togedemaru no jogo, o Pokémon Bola de Espinhos aproveita seu tipo duplo aço e elétrico e literalmente espeta os outros com seus pelos metálicos antes de eletrocutá-los. O único aspecto positivo do Togedemaru é o comportamento do Sófocles no anime. Parece realmente se importar muito com seu treinador, e os dois têm uma relação muito próxima, embora o Togedemaru também não hesite em atacar o Sófocles. Portanto, o Togedemaru fica em último lugar, porque é o design que menos gostamos. É meio como se o Pikachu tivesse sido amassado até virar uma bolinha gordinha. Mesmo sem incluir o Pikachu neste ranking, vamos considerar suas duas evoluções. Então, diga olá ao nosso próximo participante, o pequeno Pokémon Rato Pichu. Bebês são fofos, claro, mas realmente, essa é a única coisa que dá pra dizer sobre o Pichu. Eles são Pikachus bebês, mas os Pichus não têm as duas evoluções futuras deles. Mais características marcantes, porém, como o rabo em forma de raio. E quando o Pichu tenta usar sua eletricidade, ele acaba se machucando por falta de experiência. No anime, Pichu normalmente age como uma criança pequena, o que geralmente significa que pode ser um pestinha às vezes se as emoções saírem do controle. Ao reduzir as características que fazem do Pikachu o ícone da série e transformá-lo em uma versão menor e compacta, temos que colocar o Pichu em penúltimo lugar. Agora, vamos aplaudir nossos próximos dois Pokémon, porque tanto Plusle quanto Minnie são os próximos. Ambos lembram Pichu à primeira vista, mas com cores e marcas distintas. Lucio e Minnie, no entanto, têm muito mais a oferecer do que o primeiro Pokémon da linha do Pikachu. Como indica o título da Pokédex, Plusle e Minnie se preocupam muito com os amigos e os incentivam em batalhas ou outras atividades. E temos que admitir, pegar o conceito de opostos se atraem e criar uma dupla de Pokémon baseada nisso é uma ideia muito legal. Vendo como Plusle e Minnie trabalham tão bem juntos, realmente gostamos deles. O design dos clones do Pikachu não é o mais criativo, mas é impossível não gostar dos Pokémon torcedores. Vamos ao próximo lugar. Temos o Pokémon Esquilo Elétrico. Patirizu em energia, o Patirizu se destaca entre os clones do Pikachu, pois esses Pokémon são famosos por sua agitação. E como visto no anime, o Patirizu, especificamente o Patirizu da Dawn, é um Pokémon muito brincalhão, às vezes soltando choques elétricos para pregar peças em outros Pokémon. Temos que tirar alguns pontos pelo design. Sim, é um Pokémon esquilo muito fofo. Talvez não seja o design mais criativo, mas ainda assim é divertido e tem muita personalidade no anime. Cumprimente os próximos participantes. A linha de Pokémon Mãos à Obra, a linha Pomit. Fora da linha oficial do Pikachu, a linha Pomit é a única linha de Pokémon que realmente evolui entre os semelhantes. Como Pome, Pomo e Poma só apareceram em Scarlet e Violet, sabemos pouco sobre os Pokémon Mãos à Obra. Scarlet e Violet trouxeram formas únicas de evoluir Pokémon como o Pomo, que só evolui para Pomut, usando Let's Go e dando 1000 passos fora da Pokébola. Enquanto o Pomi não tem a dupla tipagem de elétrico e lutador, tanto o Pomo quanto o Poma possuem essa combinação, e usam essa dupla tipagem para eletrificar as almofadas das patas dianteiras antes de atacar seus oponentes. Sejamos sinceros, os designs deles são divertidos, especificamente os tufos de cabelo no topo de suas cabeças que dão a eles a aparência de que podem se transformar em Super Saiyajin. Voando para nosso próximo destino, temos Emolga, o Pokémon esquilo voador. Já houve versões voadoras do Pikachu antes, inclusive recentemente no Pokémon Trading Card Game, mas Emolga voa pelo céu sem precisar de balões ou outras assistências. Graças às finas membranas de pele que conectam seus braços ao corpo, Emolga consegue voar com muita facilidade.
E com uma expressão normalmente alegre, junto com seu corpo parecido com o de um esquilo voador e cauda em forma de raio, Emolga é sem dúvida um Pokémon fofo e encantador. E com o hábito de usar a eletricidade que produz para grelhar qualquer fruta que encontra, Emolga também mostra ser bastante inteligente. Porém, seu amor exagerado por comida prejudica um pouco o Emolga. Algumas entradas da Pokédex mostram Emolga com tantas frutas nas bochechas que mal consegue voar. E no anime, Emolga se torna um Pokémon de uma das personagens do desenho, desta vez a Iris. Apesar do bom relacionamento, Emolga já demonstrou ser manipulador em várias situações. Na maioria das vezes, como uma forma de conseguir comida dos outros. Vamos combinar, o design de esquilo voador é incrível, impossível não gostar do Emolga. Tenha muitos lanches prontos para nosso próximo parecido com o Pikachu, Morpeko, o Pokémon de dois lados. O Morpeko geralmente lembra um Pikachu alegre e despreocupado. Quando sente vontade de beliscar, sua personalidade muda totalmente, pois o Morpeko é o único Pokémon com a habilidade mudança de fome. Se não estiver de barriga cheia, o Morpeko troca o tipo elétrico pelo noturno também. E como visto no anime, assim como aconteceu com Emolga e Iris, depois que James se torna parceiro do Morpeko. O Pokémon de duas faces costuma causar problemas para o James, especialmente quando há comida envolvida. E embora Morpeko seja mais encrenqueiro do que a Emolga, estamos classificando o Pokémon de duas faces um pouco mais alto porque sua atitude é uma das mais relacionáveis no universo Pokémon. Todo mundo já ficou irritado de fome em algum momento. Levando a medalha de bronze para o Pika-clone, temos Dedenne, o Pokémon Antena. Com bigodes em forma de antena e cauda de fio, Dedenne não é só do tipo elétrico, mas prospera nisso. Ele invadirá qualquer lugar e conectará sua cauda em tomadas para recarregar o corpo e aumentar seus poderes. No anime, Dedenne é o Pokémon da Bonnie. No início ele não dá muita atenção a ela por ser jovem, mas depois os dois ficam muito próximos. E Bonnie não é a única personagem com quem Dedenne tem uma relação próxima, já que ele compartilha uma relação de irmãos com o Pikachu e o Gudra do Ash. Ter esse relacionamento forte com outros realmente ajuda a aumentar a classificação do Dedenne. Mas sendo totalmente honesto, só de imaginar isso mentalmente. As travessuras adoráveis dos Pokémon de invadir lugares só para recarregar seus corpos através do rabo é o motivo. Nós demos ao Dedenne a medalha de bronze de clone do Pikachu. Chegamos aos dois primeiros e damos a medalha de prata ao último Pokémon da linha original do Pikachu, o Raichu. Ao contrário de algumas das nossas entradas anteriores na lista, o Raichu não tem realmente uma grande presença no anime por não ser parceiro de um personagem principal. Como o Pikachu do Ash se recusa a evoluir. O Raichu aparece principalmente na região de canto do anime, onde o Tenente Surge o usava como seu Pokémon principal. Assim como o Surge, Raichu parecia adotar a ideia darwinista de que apenas os fortes sobrevivem. E menosprezava o Pikachu do Ash simplesmente porque acreditava que o Pikachu era muito mais fraco. Depois que Ash e Pikachu conseguiram derrotar a dupla, porém, Raichu, junto com o Tenente Surge, reconhece suas falhas e passa a respeitar Ash e Pikachu. Raichu é um monstro de bolso clássico, embora seja ofuscado pela sua evolução anterior, mais popular. Além disso, o fato de Raichu ter uma forma regional em Alola, onde eles usam suas caudas como uma espécie de prancha de surf, também adiciona muitos pontos de legalidade. Finalmente, chegamos ao topo da nossa lista com o vencedor da medalha de ouro de clone do Pikachu, que estamos entregando ao Pokémon disfarçado. Mimikyu. Isso mesmo, um Pokémon de forma desconhecida que apenas se disfarça como o ícone dos Pokémon. E o principal motivo pelo qual estamos dando a medalha de ouro para ele é por causa de sua história de fundo. Nos jogos, Mimikyu começou a se vestir melhor, mas ainda de modo triste. Vestir a fantasia de Pikachu é uma tentativa de ser tão amado quanto ele. E com seu movimento Z característico em Sun e Moon, vamos abraçar para sempre. Isso revela o desejo de Mimikyu de se aproximar dos outros. Mas se voltarmos nossa atenção para o anime, o Mimikyu da Jessie, mais especificamente, é completamente o oposto de como ele é apresentado nos jogos. Em vez de desejar ser um Pikachu amado e admirado, o Mimikyu da Jessie despreza o Pikachu mais do que qualquer outra coisa. E de onde vem esse ódio profundo realmente não está muito claro. Sempre que a Jessie pergunta o que o Mimikyu está dizendo, o Meowth se recusa a traduzir por medo. Mas pelo cosplay adorável, porém extremamente frágil que eles usam, assim como pelas suas histórias sombrias, sentimos que o Mimikyu é o vencedor claro como o melhor clone do Pikachu. Mas conte pra gente o que você achou do nosso ranking na seção de comentários abaixo. Qual é o seu clone de Pikachu favorito? Ative o sininho e veja nossos outros vídeos de Pokémon. Obrigado por assistir. Até a próxima.